Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Obrigada desde já a todos os inscritos do canal. É um prazer ter vocês com cada um. É um prazer, né? Ter cada um de vocês aqui comigo. Como diz a capa do vídeo, né? Lar, reaprendi a cuidar. Quando se é solteira, eu já vi a vida inteira minha mãe cuidando do lar, cuidando de todos, porque somos uma família bem grande, como vocês já sabem, somos uma família de 9 irmãos. E então assim, eu cresci vendo a minha mãe a cuidar do lar. Minha mãe, pelo que eu tenho lembrança, nunca pôde trabalhar fora. Vocês até já imaginam, né? Com 9 filhos fica uma tarefa impossível. Então eu cresci vendo a minha mãe cuidando do lar. E quando você é solteira, eu trabalhava, sempre trabalhei desde muito nova, casei e continuei trabalhando. Né? O que eu quero dizer com isso é eu reaprendendo a cuidar do lar. Hoje eu sou do lar, antes sempre trabalhei fora e você trabalhando fora, eu não tenho todo esse amor, não tinha, né? Todo esse amor em cuidar da casa, dessa dedicação, de muitas vezes se importar em aguar as plantas. Você pode ver que na grande maioria das vezes as pessoas não gostam de ter plantas naturais dentro de casa, preferem na grande maioria das vezes ter plantas artificiais, porque geralmente elas não têm muito tempo e e porque planta ela precisa de atenção, ela precisa ser regada, ser cuidada, ser podada, e na grande maioria das vezes as pessoas elas não têm todo esse tempo, porque elas precisam priorizar o que é mais importante e geralmente as plantas ficam em segundo plano, né? Então, quando eu quero dizer que eu estou reaprendendo a cuidar da minha casa, é em todos os sentidos, é a cuidar das plantas, é a cuidar dos detalhes, porque quando eu trabalhava fora, ficava 8 horas por dia, né, na empresa, e confesso que a minha casa sempre ficou em segundo plano, os afazeres da casa. Então eu nunca, confesso para vocês que eu ainda não tenho, né? Eu estou reaprendendo a ter amor a cuidar da minha casa, em ter o zelo, né? Como vocês estão vendo aí, essa jiboia, já mostrei ela em outros vídeos. Olha que progresso lindo que ela está tendo. Eu me preocupo hoje com essa jiboia, como eu me preocupo com as outras plantas da casa, pois sei que elas são importantes, elas trazem beleza, elas trazem vida. Muitas delas melhoram até o ar dentro de casa. E quando eu trabalhava fora, eu não tinha todo esse tempo de ter o olhar que eu tive para esse vaso. Vocês estão vendo aí, eu tô dando uma limpada nele, ele está desbotado. Na verdade, esse vaso a minha vizinha colocou na calçada porque ia desfazer dele, e essa planta aí quase não existia, ela só tinha um brotinho e estava morrendo. Então eu resolvi pegar para só reaproveitar o vaso, mas na verdade eu comecei a aguar e olha que linda que ela está hoje, essa planta que praticamente é para o lixo, né? Então eu, com esse olhar de reaprender a cuidar, olhei para esse vaso, reaproveitei aquela tinta que eu pintei um dos vasos que eu fiz um vídeo para vocês esses dias. Essa tinta, inclusive, ela está vencida, mas faz pouco tempo, venceu esse ano, então não vejo problema nenhum em reaproveitar e para pintar esse vaso, para dar uma carinha nova, mesmo ele sendo um vaso já bem gasto, né? Tava necessitado de uma pintura. Então, reaprender a cuidar do lar é os detalhes. É nesses detalhes que talvez se eu trabalhasse fora, provavelmente eu não teria esse olhar, eu não teria esse plano, não teria esse tempo, porque eu ia priorizar o que seria mais importante, né? Então, todos os dias eu estou reaprendendo a cuidar da minha casa. Eu tenho algumas irmãs que não trabalham fora desde que casou, há mais de 20 anos, tem uma, tem outra que fazem mais de 15 anos, e confesso para vocês, como eu disse, sempre trabalhei fora. Quando eu ia na casa delas, eu confesso que eu ficava feliz,
porque a casa delas sempre foi uma casa acolhedora, uma casa que te abraça. Você chegava lá, sempre tem um café fresco, um bolo quentinho saindo do forno, um pão caseiro gostoso. E como é bom você chegar numa casa que você vê que essa casa ela é cuidada, ela é zelada, ela tem uma dona de casa que todos os dias se preocupa em cuidar dessa casa, né? E eu aí com o Caleb, a Luma participando também. O Caleb eu acredito que vai crescer e eu espero que ele cresça vendo a sua mãe da mesma forma que eu vi a minha mãe cuidando das nossas roupas, sempre com o alimento ali fresquinho, um alimento que eu sempre vi na minha mãe, o que ela foi não ensinada para fazer, mas o que ela foi orientada, tá? E assim, eu tenho muito orgulho da minha mãe. A profissão da minha mãe era cuidar do lar, era cuidar dos filhos, criar 9 filhos da forma que ela criou, todos bem educados, todos com a vida direcionada, todos com bons princípios, com princípios cristãos. Então, hoje eu vejo, olho para trás, hoje eu com 40 anos, e vejo que muitas das vezes nós como mulheres, eu vou falar por mim, que muitas das vezes eu pensei que cuidar da casa é como se fosse um segundo plano. Não, cuidar da minha casa, eu estou reaprendendo que não é uma opção, sempre foi uma escolha, né? Quando eu sempre falei que eu queria ser mãe, quando um dia eu fosse mãe, eu ia priorizar os cuidados do meu filho, ia priorizar a nossa casa. Então, a minha função sempre foi uma escolha, não é uma opção, é uma escolha que eu fiz em estar ali, cuidando dos detalhes da nossa casa. Eu quero que o meu filho cresça olhando para mim, em ele ver uma mãe que se preocupa com os detalhes, que se preocupa com um vaso de flor para ficar mais bonito, para enfeitar um jardim, e que ele tem esse olhar de que eu aprendo a cada dia a cuidar dele, do pai dele, dos afazeres da casa. E olha que resultado lindo, né? Parece que a planta ficou mais verde. É muito gostoso quando você faz algo com as suas próprias mãos e você vê um resultado tão gratificante. Como eu estava falando, agora eu vou mostrar para vocês. Eu resolvi limpar minha geladeira depois de muito mais de um ano. Vocês não reparem, vocês já são todos de casa, estão comigo aqui 2 vezes na semana. E eu nem ia mostrar o vídeo que mostra dentro como que estava a minha geladeira, mas aqui é vida real, aqui é realidade. Então, minha geladeira estava bem suja. Vocês estão vendo aí que eu mostrei para vocês como que ela estava internamente. A minha geladeira tem 17 anos, né? O tempo que eu tenho de casada. Foi um presente da minha sogra querida, que é como uma mãe para mim. E ela é de gelo seco, então ela demora um ano para criar gelo. Então, por isso que eu geralmente faço isso uma vez por ano. Mas a questão da limpeza estava bem negligenciada mesmo. Confesso para vocês que eu, um dia, sim, se eu puder ter recurso para isso, eu quero ter uma geladeira frost free. Mas sou muito feliz com a minha geladeira. Como vocês têm um vídeo aí no canal que quando eu paro talvez ela precise de um reparo, que ela tá esquentando muito nas laterais. Mas quando eu me pego para reclamar, eu lembro de onde eu vim, que até os 14 anos eu não tinha geladeira em casa. Então eu volto lá atrás e eu agradeço a Deus por essa geladeira linda que eu tenho, né, onde ela conserva todos os alimentos, na grande maioria dos alimentos da casa. Então eu sou muito grata a Deus pela geladeira que eu tenho, mesmo ela não sendo frost free. Então, como eu estava falando, dentro dos cuidados, vocês podem ver que de vez em quando eu dou uma olhadinha, tô olhando o Caleb aí, não descuidar na fase que ele tá.
Ele não tá andando, mas ainda, né? Mas cuidado redobrado. Cuidar da casa, todas nós sabemos, né? Todos nós sabemos que não é uma tarefa fácil. É praticamente o mesmo serviço todos os dias. Eu acredito que é por isso que na grande maioria das vezes, nós, me incluindo, não gostamos de realizar as tarefas da casa, né? É roupa para lavar quase todo dia, louça todo dia, cama para fazer. Então, realmente, é reaprender. Eu reaprendo todos os dias a amar a fazer as tarefas da casa. Converso com algumas mulheres que trabalham fora e, na grande maioria das vezes, nós não gostamos de realizar essas tarefas. Muitas das vezes, vou falar por mim, eu negligenciei a minha casa, eu negligenciei o meu lar, né? E eu não quero mais isso. Eu quero reaprender todos os dias, mesmo que seja na rotina da casa, nas mesmas coisas todos os dias. Eu quero ter amor em fazer as minhas tarefas. Mesmo eu sabendo que é cansativo, que é repetitivo, que muitas das vezes é estressante, mas eu quero todos os dias, eu quero reaprender a cuidar da minha casa, das nossas coisas, que muitas vezes nós lutamos muito para ter, né? E zelar por aquilo também que ganhamos. Então, é isso. Por mais difícil que seja, por mais estressante que seja cuidar da casa, eu quero ter prazer, eu quero ter amor no que eu faço, no que eu preparo. Deixei essa geladeira bem limpa, cheirosa, organizada, para guardar os futuros alimentos. No final de semana eu pretendo ir no supermercado e fazer umas comprinhas para a semana. Então eu quero já deixar a geladeira organizada, limpa, para poder armazenar as coisas. Agora com a geladeira limpa, né, fica muito mais fácil, é só manter ela durante a semana e passar um paninho com vinagre. Eu usei vinagre para limpar, vinagre e detergente neutro. Então o vinagre ele dá uma desinfetada, né? Então eu já aproveitei para poder limpar. Lavei todas as peças da geladeira. Olha, essa geladeira ficou bem limpa e bem higienizada. Como eu falei para vocês, eu quero que a minha casa seja uma casa gostosa. Eu quero que a minha casa seja uma casa receptiva. Eu quero que as pessoas cheguem na minha casa, se sintam abraçadas, se sintam acolhidas, aconchegadas. Eu quero que a minha casa seja igual a casa das minhas irmãs. Que as pessoas cheguem, tenham um bolinho. Igual esses dias eu fiz um bolinho de banana. Se alguém chegar a qualquer hora aqui na minha casa, eu vou ter um bolinho gostoso para oferecer. Eu vou ter um café fresco. E esse é o resultado da geladeira limpa. Tem umas comidinhas do Caleb aí que eu congelei para uma final de semana, uma emergência. E olha que paz de espírito, como eu falo, casa limpa. Ai, dá uma paz na alma da gente. Vocês viram que não tem quase nada na geladeira, por isso que eu aproveitei para limpar. Mas olha que limpeza, que organização. Que gostoso, né? É muito prazeroso quando você faz as coisas e fica tudo limpinho. Aproveitei também, tinha umas bananas, porque quando a gente tá em casa, reaproveitamos melhor as coisas, né? Então fiz um bolinho, fiz um doce de banana para reaproveitar essas bananas que já estavam com a casca pretinha. E cada dia eu quero isso. Eu quero reaprender a cuidar da minha casa, para cuidar com mais amor, para acolher minha família, cuidar bem do meu filho, do meu marido e procurar cada dia ter uma casa que exala cuidado, exala amor
E que as pessoas, quando chegarem na minha casa, sintam a mesma coisa que eu sinto, como eu já falei, quando eu vou na casa das minhas irmãs. Se sintam acolhidas, olhem para minha casa e vejam que é uma dona de casa que se preocupa nos detalhes, é uma dona de casa que se preocupa em cuidar da sua casa, que se importa com um simples vaso de planta. E são nos detalhes que a gente faz toda a diferença. Desde já eu quero agradecer pela presença e por você ter ouvido e visto esse vídeo, tá bom? É um prazer ter vocês aqui comigo. E esse é o resultado do doce. Já deu o ponto aí, ó, desgrudou da panela e tá muito bom. Um beijo, fiquem todos com Deus. Obrigada por assistir.